Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje a nossa conversa é diferente. Os quatro evangelhos. A correlação entre eles, fatos da vida de Jesus, descrito pelos quatro evangelistas. Temos Mateus, né, que escreve mais para os judeus, apresentando Jesus como o Messias, o rei esperado. Isso. E Marcos, talvez pensando nos romanos, mostra um Jesus mais ativo, né? O servo poderoso. E Lucas, com aquela sensibilidade dele, retrata o filho do homem, humano, compassivo, para todos, na verdade. Exato. E por fim, João, que vai numa linha mais profunda, né? Revelando a divindade de Jesus, o Verbo eterno. Uma abordagem bem espiritual. Pois é. E o mais fascinante, eu acho, é ver que não são visões conflitantes de jeito nenhum. Elas se encaixam. Se completam, né? Justamente, é como, sei lá, um mosaico. Cada peça contribui para o retrato final completo de Jesus. Essa correlação só enriquece a nossa compreensão. Ok, vamos desvendar isso, começando pela origem, né? A genealogia de Jesus Cristo. Mateus, como a gente disse, focado no rei, ele traça a linhagem desde Abraão e Davi pela linha de José, certo? Sim, a linhagem real. Já Lucas, pensando mais na humanidade toda, ele vai até Adão, provavelmente pela linha de Maria, né? Dando essa visão universal. Interessante. E Marcos e João nem trazem genealogia? Não, eles começam diferente. Marcos já vai para a ação, para o ministério, e João começa lá na eternidade, com o Verbo. E, falando em Mateus ainda, ele traz uns detalhes exclusivos que reforçam essa ideia do Messias, né? Tipo, o anúncio a José. Ah, sim, para validar a concepção. Exato. E a visita dos magos, mostrando que até os gentios reconheciam o rei, e a fuga para o Egito também, que faz um paralelo com a história de Israel. Faz todo sentido. Seguindo a linha do tempo, chegamos em João Batista. Figura-chave. Todos os quatro evangelhos falam dele. Sim, cumprindo as profecias, né? Isaías, Malaquias, aquele que prepararia o caminho. Isso. Com aquela mensagem forte de arrependimento e o batismo com água, mas sempre apontando para Jesus, aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E aí vem o batismo de Jesus, um momento uau. Fundamental. Todos narram. É a confirmação do Pai, né? Este é meu filho amado, como Mateus registra. Lucas destaca o Espírito vindo como pomba. Sim. E no Evangelho de João é o próprio João Batista que testifica. Eis o Cordeiro de Deus. É muito forte. E logo depois, a tentação. É. Mateus e Lucas detalham bem, né? Jesus vencendo Satanás com a palavra. Marcos só resume, João omite, mantendo o foco mais nos sinais divinos de Jesus. Aqui é onde fica bem interessante. O início do ministério na Galileia. Jesus se retira para lá e chama os primeiros discípulos. Aquela frase marcante: "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens." E Lucas ainda adiciona aquele detalhe da pesca milagrosa, né? Uhum. Que impacta Pedro de um jeito antes mesmo do chamado formal e já mostra o poder de Jesus ali. Verdade. E daí começam os ensinamentos. O Sermão da Montanha em Mateus nossa. Um compêndio da ética do reino, né? Tem o paralelo no Sermão da Planície, em Lucas. As bem-aventuranças, sal da terra, luz do mundo. E aquela exigência radical do amor aos inimigos, né? E a regra de ouro, tudo isso define o caráter do seguidor de Cristo. Jesus também usava muitas parábolas para ensinar. Sim, era a didática dele, né? Usar histórias do dia a dia para revelar verdades do reino de Deus. A do semeador, sobre como a palavra é recebida, a do joio do trigo. A do grão de mostarda, do fermento, mostrando o crescimento do reino, às vezes discreto, mas sempre poderoso. E os milagres, eram a demonstração prática do poder, né? Exatamente. Demonstração de autoridade divina e também de compaixão. A cura do leproso, Jesus acalmando a tempestade, A cura da mulher com hemorragia, a multiplicação dos pães. Jesus andando sobre as águas. Cada evangelista escolhe milagres que reforçam a sua perspectiva sobre quem é Jesus. E um momento que eu acho muito forte é a transfiguração. Assim, um vislumbre da glória dele, né? Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, registram esse evento ali com Pedro, Tiago e João. Daí a gente já vai caminhando para a Semana da Paixão. Os eventos se aceleram. Pois é. A entrada messiânica em Jerusalém, com o povo aclamando, todos os quatro registram. A purificação do templo também, aquele ato de zelo.
Embora João coloque no início do ministério, né? Tem essa diferença de cronologia, mas o evento está lá. Depois, a instituição da ceia, um memorial tão importante. Os sinóticos detalham e João explora a teologia por trás no capítulo 6. Aí veio a agonia no Getsêmani, a prisão, a negação de Pedro. Momentos difíceis. Muito. E segue um julgamento. Primeiro perante o Sinédrio, as autoridades judaicas, E depois perante Pilatos, a autoridade romana. até culminar na crucifixão. E aqui é interessante notar as últimas palavras de Jesus na cruz registradas de formas diferentes. O Pai perdoa-lhes de Lucas é tocante. Mostra compaixão até o fim. Exato. E o está consumado de João, declarando que a obra foi completa. E por fim, o sepultamento. Mas a história não acaba aí, né? Graças a Deus. Vem o domingo da ressurreição. O clímax. O túmulo vazio é a primeira prova. E depois as aparições. A Maria Madalena, aos discípulos no caminho de Emaús. Aos discípulos reunidos, transformando o medo e a dúvida em fé e adoração. É poderoso demais. E antes de subir aos céus, a ascensão, que Marcos e Lucas registram. Isso. Antes disso, ele deixa a missão universal, a grande comissão. Ide por todo o mundo. Exato. Levar o evangelho a todos. Cada evangelista registra esse envio à sua maneira, mas a mensagem é a mesma, selando o propósito de tudo e dando início à igreja. Então, o que tudo isso significa? Depois de ver tudo isso junto, Significa que temos um retrato incrivelmente rico, multifacetado, mas harmonioso de Jesus Cristo. as quatro vozes com suas ênfases e seus detalhes. Elas convergem, apresentam a mesma pessoa, divina e humana, o Salvador. Essa diversidade, na verdade, fortalece a mensagem, confirma a grandeza dele. Faz todo sentido. Exato. Ler os evangelhos assim, juntos, comparando, enriquece demais a nossa fé, a nossa compreensão. A gente não fica procurando contradição, mas vê a beleza da complementariedade que Deus nos deixou. Como, assim, analisamos as quatro vozes do Evangelho. Como elas se completam, como elas enxergaram a história do Senhor Jesus e deixaram esses escritos para nós. Muito importante. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes juntos na leitura bíblica. Deus abençoe.